Olha, e eu concordo com o Fernando Diniz, porque lances iguais ao de ontem, que foi a mão do Marlon Freitas, a bola na mão do Marlon Freitas, né? O Vasco pediu pênalti, o juizão não deu, o VAR olhou, não chamou, não foi isso? A gente cansa de ver lances iguais, ou muito parecidos, semelhantes, em que o pênalti é marcado. Não há critério em relação a esse tipo de lance de pênalti. E aí eu concordo com o Fernando Diniz, eles marcam quando eles querem, porque cansei de ver lance igual e que a arbitragem marca pênalti. Enfim, quero ouvir vocês, começando com o Johnny, sobre isso e sobre o jogo, Johnny. Bel, eu acho que você disse tudo, cara. É a falta de critério que a gente possui, principalmente em lances quando se envolve mão na bola, bola na mão. Já discutimos isso no primeiro confronto aqui do nosso 360, que foi Furacão e Corinthians. A mesma coisa ocorre no Vasco e Botafogo. E o Eugênio já deu a aula antes da gente ir pro intervalo. Quando se trata do defensor, você tem a análise, né? Você pode ter o critério do árbitro, né? Na partida, se foi com intenção, sem intenção de prejudicar o lance. E na visão do árbitro, o Marlon não quis ali interferir com o braço. Pra mim, a bola, assim, é meio óbvio que a bola bate no braço. Na interpretação, eu acho que assim, de cara eu olhei e falei, putz, eu marcaria. Eu marcaria o pênalti pro Vasco, que inclusive merecia um resultado melhor. Antes de a bola rolar, muita gente colocava o Botafogo como amplo favorito, mesmo em São Januário, até porque a atuação do Vasco contra o Corinthians em São Januário foi muito ruim, mas eu achei que o Vasco expôs fragilidades desse Botafogo, conseguiu pressionar no início do jogo, conseguiu ter chances para vencer e pode sair frustrado com o empate, porque o empate acaba sendo mais positivo para o Botafogo. Não só pelo pênalti, viu, Abel? Não marcado, mas também pelo que o Vasco apresentou ao longo de toda a partida. Uma das coisas que o Diniz fala na coletiva é sobre a parte criativa da equipe, né? Ele avalia que desde que ele está lá, o Vasco passou a criar mais oportunidades, que o ponto fora da curva foram, de fato, os 2 últimos jogos, Juventude e Corinthians, mas ali ele acredita que o time como um todo estava mal, né? Ali, nas 2 últimas partidas, nada funcionou e a parte criativa faz parte de todo esse contexto. Ontem ele precisou lidar com a ausência do Tietê, então foi uma ausência muito sentida, porque é um jogador que estava ganhando essa regularidade com ele, sendo importante. E o Jair foi muito bem, né? Foi. Aparecendo ali para fazer o gol, um jogador que passou por várias situações do Vasco. O Jair ontem, junto com o Lucas Freitas, eles foram os jogadores que mais tocaram na bola no jogo. Passou muito por eles, né? O jogo circulou muito por eles, mas aí o Lucas é aquela coisa do zagueiro. A bola pro lado, né? Mas do meio, assim, a partir do meio de campo, quem mais pegou na bola foi o Jair, que fez o gol também. Então acho que o Diniz ainda conseguiu lidar com a ausência do Tietê, criando ali um sistema com o Jair que deu muito certo, com o volante pisando na área e marcando. Acho que o Cauã foi muito bem também, o Cauã Barros, né? A gente chama de Barros. O volante que... O Diniz agora, ele começa a ganhar algumas opções no elenco do Vasco que ele não tinha. Então o Barros é uma das opções, porque é um jogador que era do Vasco, revelado pelo Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, o Vasco pediu de volta. Fundamental, porque é um jogador jovem, com muita pegada, com capacidade de marcação. Não é um primor do passe, mas a bola sai redonda do pé dele. Então, na ausência do Tietê, o certo era isso. Aliás, já desde o jogo com o Corinthians, o certo era ter entrado o Barros quando saiu o Tietê. Ontem a gente começa com o Barros já ao lado do Jair, dando sustentação para o Jair ser o jogador que sai um pouco mais, que aparece, tanto que aparece para fazer o gol, né? E ele ganhou também o Andrés Gomes, que é uma opção interessante. É um jogador que já participou de um dos gols, né, na derrota contra o Corinthians, mas participou de um gol que parece que vai dar muito mais caldo do que o Lloyd Augusto estava dando, sendo jogador de lado de campo. Então ele começa a ter outros nomes. Em breve vai ter aí à disposição para a zaga, né? Porque ontem o Vasco tinha um problema muito grande. O Botafogo começa com 2 centroavantes para forçar a bola aérea. O Botafogo ontem, em termos de estatura, se você pega os 2 zagueiros, o Pantaleão e o Barbosa, que são muito altos, e os 2 centroavantes, né, o Cris Ramos e o Arthur Cabral, bola aérea é muito forte. E o Botafogo faz um gol de cabeça, né? E o Vasco só tinha um zagueiro em campo, que era o Lucas Freitas, que não é o zagueiro dos mais altos, inclusive. O outro é o Hugo Moura. Que virou zagueiro agora, né? Pelo jeito virou zagueiro. Já não é o primeiro jogo, já deve ser o terceiro ou quarto. Mas de origem... Seguido, como zagueiro, não é? De origem ele não é o zagueiro, mas ele tá jogando por quê? Porque o Vasco não tem. Freitas, quer dizer. O Vasco não tem. Tem o Lucas Oliveira que foi no banco, mas esse jogador praticamente descartado. Então o Luiz Gustavo foi vendido pro Bahia. O João Vitor foi embora também. E o Vasco precisa repor. Chega Robert Renan. O Robert Renan já tá aí, mas não dá para chegar e colocar de imediato, né? Então, não? E o Vasco tá buscando... Às vezes dá, sim. É difícil, a zaga ali é complicado.
E tá vindo o Cuesta também, né? O colombiano que estava no Galatasaray. Aí, a partir dali, ele poderia fazer, tendo mais opções, sendo treinado com essas opções, sentindo os jogadores. O que talvez fosse o ideal ontem. Não sei se ele faria se tivesse 3 zagueiros. Para lidar com 2 homens espetados na área, você tem que ter uma sobra. E ele não tinha. O Botafogo não tá passando pelos lados, né? Hã? O jogo do Botafogo não tá passando pelos lados, Embora ontem o Ancelotti tenha dito, né? O David, que contava com o apoio dos laterais. Mas não são os pontas, né? Que trabalham para arrastar para abrir essa defesa. Traz muita bola para dentro e o Arthur também. É um jogo muito concentrado por dentro. Ele queria muito a ultrapassagem dos laterais, mas já no primeiro tempo o Alex Telles botou a mão na coxa e falou, tô fora. Porque é um desgaste, né? O Vitinho e o Alex Telles, se você pegar o número de jogos deles na temporada, são números altíssimos. E o Botafogo que começou ali gerando a situação de gol, 2 situações parecidas, inclusive, né? Antes do gol, uma jogada quase idêntica também, só que o Arthur Cabral pegou de raspão na bola. Com o tempo, o Vasco conseguiu, apesar de tudo, controlar o jogo a partir do que é a ideia do Diniz, de ter mais a bola, no primeiro tempo. Tá? No primeiro tempo, o Vasco chega a 65% de posse de bola. E é em cima desse volume de jogo que ele consegue construir em cima do Botafogo que o Vasco vai buscar um empate. No segundo tempo é um jogo diferente, porque aí o Ancelotti pede ao Botafogo, não, quero ter o jogo, quero ter o controle do jogo. E tem, no segundo tempo o Botafogo tem mais posse de bola, só que ele começa a perder bolas ali na altura do meio de campo, que possibilitam ao Vasco saídas em transição rápidas, e o Vasco termina o jogo com mais finalizações que o Botafogo. E aí, quando ele tira o Cris... o Cris acaba saindo ali, de uma pancada que ele leva. Uma pancada, mas daí ele tenta trocar um pouco, colocando o Savarino. Coloca o Savarino, que é o meia. Isso. Mas depois, mais adiante, ele coloca um terceiro volante. Exatamente. E isso deixou a torcida do Botafogo chateada. Que ela queria uma vitória. Quando ele coloca mais um volante, dá uma segurada no time ali, para no final não sofrer o que seria derrota. O torcedor do Botafogo, vamos lembrar lá, por que saiu o técnico anterior, o Renato Paiva? Porque esse não é o Botafogo Way. Contra a LDU já não foi, né? Se trancar ali atrás. Nossa. Então tem essa questão, assim, do Botafogo. É muito bom, né, cara? O Botafogo tem muito mais opções que o Vasco para montar o time, para mexer no time. A variedade, a fartura de jogadores que o Ancelotti tem, embora eu tenha dito agora há pouco que o Diniz ganhou opções, ainda são poucas perto das que tem o Ancelotti. E ele praticamente não usou, demorou para mexer no time. A gente tirou naquela hora lá o Cris Ramos porque não tinha como ficar. E depois, quando ele mexe, ele não faz as substituições que a torcida gostaria. E nem que deem ao Botafogo força para ganhar o jogo. Mesmo o Vasco tendo dificuldades ali de buscar opções para sua defesa. Tem uma hora que o Freitas se machuca, que parece, e aí? Se o Freitas sair, como é que fica? Mas acabou voltando, terminou o jogo. Essa ausência dos laterais, ficar tudo na conta do Telles, porque o Cuiabano ainda está machucado. Gosto muito do jogo do Cuiabano. Mas ele coloca o Marçal. É uma opção. Não, é uma opção, mas o Cuiabano até na fase ofensiva, ele, né, quando esteve bem nessa temporada, ajudou muito numa dobra ali pelo lado esquerdo. O David, ele tenta explicar ali na coletiva, né, a utilização dos 2 atacantes, centroavantes ali, porque ele queria essa bola longa, esticada, para você ter mais opções para brigar, né, entre os zagueiros do Vasco, justamente por conhecimento de que a linha defensiva do Vasco é uma linha defensiva, além de passar por essas peças que não são, né, necessariamente zagueiros, que deixam a desejar. Mas é estranho ver o Savarino no banco, né? Acho que os treinadores passaram pelo Botafogo, nessa temporada, tentando resgatar o que o Savarino teve na temporada passada, mas ele perdeu pelo menos 3 das suas referências, né? Almada, o Luiz Henrique, depois o Igor Jesus. Então, assim, só ficou ele. E tá sendo uma grande batalha reencontrar o futebol do Savarino da temporada passada. Já foi de falso 9, já foi de segundo atacante, já foi mais pelo lado, por dentro. É estranho ver ele no banco de reservas. Entrou bem ontem, né, Mari? Entrou bem ontem, fez um zum, afinal o Botafogo no primeiro tempo estava meio encurralado pelo Vasco. O Savarino entra bem. A minha questão, Abel, o Eugênio já trouxe um pouco do David Ancelotti ter colocado mais um volante, a torcida ter ficado impaciente. Eu ainda não entendi no sistema do Ancelotti quem é o primeiro volante, quem é o segundo volante. Eu acho que ele ainda não se entendeu ali, Marlon Freitas ou Danilo, quem sai mais, quem fica mais, porque você vê o Corinthians e Vasco, que foi em São Januário, o Corinthians conseguiu povoar o meio-campo e por isso conseguiu neutralizar as ações do Vasco. Ontem, por ter colocado 2 atacantes lá na frente, com Cris Ramos e Arthur Cabral, o David precisava ter povoado mais o meio-campo. Aí ele tem
Danilo e Marlon Freitas, certo? Sem um meia de criação, sem Savarino, sem um meia ali. Você São tem o dois Montoro e o jogadores Arthur ali que na saem ponta. muito, né? Saem muito. Tanto o Marlon Freitas Era quanto o diferente com Danilo. o Gregor e Marlon, né? Mas ao mesmo tempo, exatamente, bem diferente. exatamente Era bem isso. Porque, tudo bem, os dois saem muito, mas aí se os dois saírem, o time fica desguarnecido. Então quem é que tem que sair, quem tem que se conter um pouco mais, eu acho que essa é a dosagem que tá faltando no Botafogo para conseguir ganhar mais o meio-campo. Ontem o Danilo encontra um passe espetacular ali, daqueles que ele dava no Palmeiras, né? Quebrando as linhas ali, buscando os atacantes. Eu acho que, teoricamente, o Danilo é o primeiro, o Marlon é o segundo. Só que ele não tem a mesma postura do Gregory, né? Não, Exato. nenhum Ele é um dos jogador dois. que tem mais qualidade até para sair do que o Gregory, então ele sai mais E mesmo. gosta Daria de pra ter uma sair. alternância ali, né? Mas tem que ser muito conversado. O que tem o seu lado bom também. Ele tem essa qualidade, Claro, ele gosta de ir à frente, ajudar. Só Mas tem é que uma tomar questão de cuidado ajuste para não pros dois. desguarnecer, né? Desguarnecer, É uma questão exato. de ajuste quando você tem os dois. Porque se o Vasco perdeu pro Corinthians muito no meio de campo, ontem o Botafogo não conseguiu repetir o que o Corinthians fez, né? Exatamente. Especialmente no primeiro tempo, o meio de campo do Vasco, ele tomou conta do jogo. Ele conseguiu superar o meio campo do Botafogo. No segundo tempo a coisa muda um pouco, mas ainda assim perde muita bola ali naquela faixa que possibilita contra-ataque do Vasco. E já temos o Eugênio no nosso telão, para o Eugênio trazer a análise tática do F360 com o olho leal de Eugênio Leal. Abel, no domingo, a grande polêmica do jogo foi a discussão do Fernando Diniz com o Rayhan. E qual foi a origem da discussão do Fernando Diniz com o Rayhan? Porque ele chamou a atenção daquela maneira ríspida do seu jogador. Por causa desse gol aqui que a gente vai ver. O primeiro gol do Corinthians naquela partida. Na teoria é o seguinte, Abel. Você tem do lado do campo aqui, o lateral marca o ponta adversário. Quando o lateral do outro time sobe, quem tem que marcar é o ponta daquele lado. No caso aqui, o Bidu tem que ser marcado por quem? Pelo Rayhan. Vamos ver o lance do gol. E aqui sai a origem daquela discussão. Bola invertida aqui na ponta, o Bidu recebe e o Rayhan está onde? O Rayhan está aqui dentro. Longe. Marcando quem? Marcando ninguém. Então, a reclamação naquele momento, aí a gente já debateu sobre isso, né? De como foi aquela Tá sendo bonzinho reclamação falar do reclamação. Diniz. Ele deveria estar aqui impedindo esse passe. Não é isso? Não estava. O que acontece nessa jogada é que o Bidu vai achar um passe. Aqui, ó, pro Maicon que vem de trás fazer o gol do Corinthians. Olha o passe, ó. Olha o Maicon vindo de trás. Passe do lateral, mais ou menos na marca do pênalti, e vai fazer o gol com o pé esquerdo, o Maicon. Beleza? Vamos pro jogo de ontem, Vasco e Botafogo. No mesmo lado, inclusive, do campo, né? A bola vai chegar de novo aqui na lateral esquerda. Montoro abre. Quem é que recebe essa bola? O lateral. Sim. Que no caso aqui é o Alex Telles. Onde está o Rayhan? Está no mesmo lugar de domingo. Ele continua sem bloquear. Porque aqui o lateral do Vasco, que nesse caso era o PH, tinha que estar de olho no Montoro que estava passando. O Diniz até fala sobre isso, né? Se eu tivesse que fazer um ajuste, seria exatamente nessas peças. E essa bola vai basicamente no mesmo lugar que a bola do domingo. Sai um pouco mais de trás, mas vai chegar aqui. Lá na área, no mesmo ponto. Só que a diferença é que agora o gol é de cabeça. O gol do Michael foi com o pé. Essa bola vem por cima, a outra vem por baixo. Olha ali, no mesmo lugar. Caramba, é no mesmo lugar mesmo. O desenho é o mesmo. Nessa situação, o Diniz avaliou mais como mérito do Botafogo. Ele falou, se eu tivesse que fazer um ajuste, sim, seria nesse posicionamento do Rayhan, porque o PH estava muito distante, ele não conseguiria chegar, né, no Telles, né, no lateral. Mas ele caracterizou ali como mérito do Botafogo. Talvez aquela bronca tenha rolado uma conversinha ali de meio de semana para o tom hoje ser mais ameno. Mas, então, aquele tom... Foi acima. Obviamente que é inaceitável. Mas a situação se repete. Apareceu, exato. Porque assim, não adianta você dar bronca e não corrigir. Claro. Você tem que, antes de pensar Ou em dar bronca... tomar a bronca assim, e não... Meu filho, vem aqui. Sim. Tá vendo o lateral esquerdo do outro time? Você não pode deixar ele receber essa bola livre e armar para fazer o passe. Não adianta ficar querendo dar bronca. Você não cai do jeito que ele deu. Ele tem que tem que educar o jogador para aquela posição. Ali é uma longa troca de passes do Botafogo, como tinha sido também uma longa troca de passes do Corinthians. E aqui, o que é que faz o Rayhan aqui? Se o Telles está aberto lá sozinho. É isso que ele tem que impedir, dessa bola sair para chegar na entrada da área. Então, apenas para pontuar que são erros que se repetem, e aí você vai falar do jogador, mas que o jogador precisa ser orientado pelo técnico para fazer isso. Se o técnico orientou... Aparentemente o técnico está orientando. Ele deu bronca. Eu não vi ele orientar, ele deu bronca.
Se ele orientou do domingo para cá... Mas a orientação e o ninguém jogador viu. não cumpre a orientação é durante o treino, Eugênio. Então, claro que você não viu. Então, tô falando. Como eu não vi, eu não sei se aconteceu ou não aconteceu. Se ele falou e o jogador não fez, ele tem que tirar e colocar alguém para fazer essa função. O problema é que esse alguém, de repente, consegue marcar, mas não faz gol que o Ryan faz lá na frente. Tá bom, mas aí então você vai todo jogo ficar tomando gol ali? Qual é o próximo jogo do Vasco? Eu não sei de cabeça. Sport. O Sport. Ilha o do Sport já Retiro. sabe o seguinte, ó. Ah, vai ser o Ryan ali, beleza. Lateral passa, que ele não vai acompanhar, vai fazer o cruzamento. Porque tá exposto. Ele tem que corrigir essa situação. Ou então coloca o Ryan para jogar em outra posição, centraliza ele e tal, que não tem a obrigação de fazer essa cobertura, porque tá sendo falha. Mas daí você tem que tirar o Verratti. Né? É um dilema, cara. O ideal é o Ryan executar o que o professor tá pedindo, né? É isso. Também penso assim. É o ideal. Você não vai levar mais bronca, hein, Ryan? E a bronca do professor ali... praticamente idênticos. Aqui uma bola vai por cima, o jogador está mais avançado, outra bola vai por baixo e o jogador está um pouco mais atrás. Hein? Mas a construção da jogada é a mesma. É básico. Os jogadores têm que fazer isso hoje, o atacante, no futebol de hoje. Não só de hoje, já de um bom tempo, né? Sim. Tem que acompanhar. Me parece ali que não é nenhuma vontade, não, do Ryan. É desconhecimento de onde ele tem que estar em determinado momento do jogo. Ele não tem que estar lá na frente, ele tem que, tem que baixar, fazer a linha ali, aberta pelo lado do campo. Por falar em Fernando Diniz, ou ainda no Fernando Diniz, ele reclamou, a gente viu ali no trecho que a gente acompanhou da entrevista dele, ele reclamando sobre o pênalti não marcado a favor do Vasco, a bola na mão do Marlon Freitas. E ele comparou com outros lances, e a gente vai mostrar esses lances, com lances de outras partidas, tá? Ele fez a comparação. Então aí a gente vê o lance de ontem, bola na mão do Marlon Freitas, olha, e o Daronco até gesticulando, mostrando que ele interpretou que não houve o pênalti. Não é esse lance ainda. É na continuação. Agora. É agora, ó. É uma pressão grande do Vasco, né? É o que o pessoal fala do como é que é? O braço ampliado, como é que é a expressão? De ampliar o espaço do corpo. Ele tava com o braço tava com essa ampliação. Bom, ele citou esse lance aí, Juventude e Vasco, ó. Bola na mão do Piton. Bem no comecinho do jogo, né? São lances diferentes, tá? A gente vai falar. Foi marcado o pênalti pro Juventude, não foi? Foi. Foi. Como aí também foi marcado o pênalti. E aí foi marcado o pênalti para a LDU contra o Botafogo, ó. Marlon Freitas também, ó. Foi. Olha aí. São lances Nossa, essa pra mim ele diferentes. busca, inclusive, o contato na bola, né, do Marlon. Do respeito ao Diniz. A gente mostrou os lances que o Diniz citou na entrevista, O tá? lance de ontem. Foi. Vamos lá. Uma coisa que o Simon me ensinou já há algum tempo é que é o seguinte: se a bola toca no braço do jogador e esse braço está na frente do corpo, ou seja, imagina que ele não tem o braço, a bola vai bater no corpo do mesmo jeito. Não precisa estar colado aqui. Pode estar aqui, pode estar aqui. Mas você sabe que a bola, se não bater no braço, vai bater no corpo, que é o caso ontem. A bola bateria no corpo, no tórax, no sovaco. Sei não, hein? Sim, olha a imagem com calma que você vai perceber isso. Não, senhor. A bola ia na direção do corpo. Discordo. A bola ia na direção do corpo do Marlon Freitas. Então essa é a interpretação, que é um caso diferente dos lances citados ali pelo Diniz, que a gente acabou de ver. Eu acho que eu tô com o Eugênio. Olha aí, ó. A bola ia bater na parte lateral do Mas eu tô na tórax dúvida se ali. ela não pega primeiro na mão. O movimento da mão dele, assim, percebendo o toque da bola. Na mesma direção. Esse caso aí é um bloqueio, claro, é um bloqueio. Olha só, não tem corpo nenhum. A bola já passou pelo corpo. Aí ampliou, né? Aí ampliou esse Ia espaço. bater no corpo também. Não, igual, não ia. igual. Não ia bater no corpo. Mesma coisa. A mão tá à frente do corpo. A mão tá à frente do corpo. Olha lá. E Tá dá na pra frente, ver não? mesmo, assim. Como que tá na frente? Claro que tá. Ó, Abel, olha a trajetória da bola. Ele tá com a mão pra trás? Não, Abel, a trajetória da bola. E aí, o Marlon Freitas obviamente amplia o espaço do corpo. Ele busca a bola. Ele faz o busca a movimento. bola, mas aí não... Ele faz o movimento como. ampliando o espaço do corpo. Olha aqui, ó. Ele vai em contato, ele vai em direção a Oi, ela. abriu o braço. Essa sim. Esse é claro. Essa sim. Esse é claro. Essa é O outro muito não. pênalti. O outro, a bola bate no braço dele, mas tá na frente do corpo. Essa é a minha interpretação, que eu imagino tenha sido, no lance de ontem, a interpretação da arbitragem também. Não só do Daronco, como também do árbitro de Pra mim, a de ontem também é pênalti. E não só pra mim, pra trocentos árbitros do Brasileirão, da Copa do Brasil, eles marcam pênalti também no lance igual de ontem. O Diniz tem razão em reclamar. Critério, tem que ter critério. É pênalti às vezes e às vezes não é? Como é que pode? É que os critérios definidos hoje para a arbitragem difíceis. são critérios muito específicos.
E repito, os exemplos citados pelo Diniz não são comparáveis ao lance de ontem. Por isso, porque a bola ia na direção do corpo do Marlon Freitas, independente de bater no braço dele. Essa é a questão. A gente reclama de critério, tem vários casos que realmente os critérios são muito... E é coisa da interpretação pessoal mesmo, muitas vezes. Muitas vezes e a gente tem que ter espaço para interpretação pessoal. Mas, nesse caso, não vejo esse problema do critério, porque ele não amplia o corpo, né? O espaço do corpo. O Daronco tá de frente. Tá? E a bola tá de frente pro jogador assim, também. Ó. Ele tá assim, Vai ter um replay agora. Pode mostrar. Liga só. Eu fico com a impressão de que o braço até sobe após o contato da bola no corpo. Né? Não tem como ele tirar o braço. Imagina ele fazer uma movimentação ali com o braço colado pra trás. Ia ficar mais difícil, cara. Ó. Então, mas aí vários pênaltis que são marcados não deveriam ser marcados. Tá vendo? A bola vai de encontro ao lado direito do corpo dele. Olha explodindo no peito dele. E daí, com o contato da bola ali no peito / braço, o braço se levanta mais, né? Na minha opinião, ontem o Daronco acertou e o Wilton acertou também na Liga Arena. Difícil a gente falar que a arbitragem acertou em tudo, mas ontem eu acho que passou. Muito bem. Um abraço para o amigo Carlos Eugênio Simon. Monstro. Sempre nos acompanha, tomando seu chimarrão. Simon, se eu estiver errado, você manda mensagem aqui. Aí ele fala, não é nada disso. Mas o que eu aprendi com ele foi isso, que a bola indo na direção do corpo, o braço à frente, não é pênalti. A gente vai para o... Do Vasco, hora de falar de como esse resultado foi para o Botafogo ontem com uma escalação diferente, né? Com 2 centroavantes. E acabou até dando certo, né? É isso, Jô. O engraçado ontem, sabe o que foi? O David Ancelotti foi apresentado oficialmente ao Caldeirão de São Januário, né? Ele disse que aqui era um território hostil, né? Um vestiário hostil. Ele não conhecia, está devidamente apresentado a São Januário. Bom, se pro Vasco foi uma impressão positiva de que o time competiu bem, a do Botafogo foi de que o time precisa de ajustes para o segundo jogo, o jogo do dia 11, lá no Newton Santos. O Botafogo entrou realmente com uma escalação diferente, a começar pela zaga ali, o Caio Pantaleão voltou de lesão para formar a dupla de zaga com Barbosa, foi muito bem, mas a grande novidade foram os 2 centroavantes, né? O David Ancelotti explicou que ele gostou da meia hora final na vitória sobre o Juventude no Alfredo Jaconi no domingo, e aí ele decidiu repetir a dose com o Arthur Cabral e com o Cris Ramos. Deu certo no início, porque o Botafogo marcou cedo, né? O cruzamento do Alex Telles, cabeçada do Arthur Cabral, mas taticamente não funcionou tanto como o David Ancelotti esperava, né? O Botafogo não conseguiu fazer a marcação alta, pressão alta como ele gostaria, e isso favoreceu o domínio do Vasco no primeiro tempo, ali no meio-campo. O Cris Ramos visivelmente não conseguiu fazer a função tática como era esperada dele. Outra questão que incomodou o David Ancelotti foi a transição ofensiva, né? Que é uma característica desse time do Botafogo, faz parte da identidade desse time do Botafogo, jogar com uma transição ofensiva muito forte. E ali o Danilo e o Marlon Freitas não conseguiram dar sequência a essas transições, talvez pela falta de entrosamento, pela questão de posicionamento. Isso incomodou o David. Ele disse que é uma questão que precisa ser corrigida também para o próximo jogo. No segundo tempo, com a saída do Cris Ramos, né, depois daquele choque com o Léo Jardim, o choque que ele bateu de cabeça, foi depois para o hospital fazer exames, entrou o Savarino. E aí o Botafogo retomou um pouco o controle da posse de bola, entraram também o Alan e o Nilton para reforçar o meio-campo. O Botafogo equilibrou o setor e o jogo a partir dali ficou muito igual. Agora o Botafogo vai enfrentar o Bragantino no sábado, o Newton Santos é o 5º colocado. E não vai ter o Cris Ramos porque ele vai cumprir aquele protocolo de concussão, tem que ficar 5 dias fora, portanto são esperadas mudanças nesse time do Botafogo para enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, Joana. Boa, Ju, para trazer as informações então do Botafogo também, depois desse empate em São Januário pela Copa do Brasil. A Rafa tá de volta para... Sim, o clássico carioca, 2 times interessadíssimos na Copa do Brasil. A gente sabe que o Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores. Foi um jogo truncado, polêmico. O Daronco gosta de parada, muitas faltas, a gente já sabe o estilo e muita rivalidade. A gente vai falar das polêmicas na sequência, mas teve alguém que foi melhor, na sua opinião, nesse jogo? Renato, eu acredito que o Vasco poderia ter saído até com resultado favorável. Mas quando se trata de clássico, é isso, são detalhes, uma desatenção causa o gol adversário, depois a equipe acaba se fechando. E todos nós sabemos que a probabilidade de ser resolvido na segunda partida é muito maior do que na primeira. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas o Vasco, pelo futebol jogado, em casa, poderia sim ter saído aí no mínimo com 2-1. Edu Dracena, como é que você vê esse confronto? O Botafogo, claro, é um time que é mais comentado, mais badalado, mas o Vasco da Gama precisava dar uma resposta para o torcedor.
E o David, ele mudou até o esquema, né? Colocou 2 atacantes, né? O Arthur Cabral e o Chris Ramos lá. Mudou o esquema, o estilo de jogar da equipe do Botafogo. Fez o gol no início, isso deu uma tranquilidade maior, mas depois o Vasco retomou as ações do jogo. O Vasco, na minha opinião, foi superior à equipe do Botafogo, teve as melhores chances, bola na trave, o John fez grandes defesas. Então, o que a gente fica imaginando assim, Renato, que o Vasco está oscilando muito, né? Faz um jogo como fez contra o Santos de 6-0, depois perde 2 jogos, né? Juventude e Corinthians. Aí faz um belo jogo como fez ontem contra o Botafogo. Então, isso acaba também trazendo uma desconfiança. Mas ontem a gente viu também, até o torcedor, depois do jogo, aplaudiu a equipe, porque viu que lutou, batalhou bastante. E a gente sabe que a equipe do Diniz, quando essa equipe está confiante, sabe o que faz dentro do campo, é muito difícil de vencê-la. Ronaldão, teve um lance inusitado, né? O Daronco foi atropelado, abalroado pelo Jair e chamou a atenção. Até o pessoal tava brincando aqui, vamos procurar na regra alguma coisa. Não tá aí o lance. O certo era ver se o Daronco se dá bem com o VAR, né? Eu não sei quem tava no VAR lá, porque uma entrada dessa o VAR não chamou pra ver. Por trás aí, né? Porque tinha que ter chamado. Agora, falando do Diniz aqui, eu quero falar... Mas ele levantou rápido, não fez mimimi, não ficou reclamando, hein? Ele não quis imitar o Davidson no chão, né? Não fez aquela cena também. Agora, o do Diniz, queria falar um negócio do Diniz. Por que eu gosto do Diniz? Particularmente, por que eu gosto do Diniz? Porque ele é esse cara que vive intensamente o futebol. Um dos treinadores que vive intensamente o futebol. Por quê? Porque ele tem o esquema tático dele, ele briga pelos seus companheiros, ele briga com os seus jogadores, ele briga com ele mesmo, ele briga com a tática, ele quer o time dele envolvendo a equipe adversária, mas é um cara que vive intensamente o futebol sem medo. Esse é o Diniz. E ontem ele entrou sem medo para cima do Botafogo. Botafogo, com certeza, favorito pela história que tem e pela história que estava também o Vasco com momentos difíceis. Goleou o Santos, mas estava num momento difícil. Ele, sem medo, foi para cima. Mostrou para os jogadores dele, ó, joga a responsabilidade para mim de novo e vocês vão lá e façam um bom futebol. E foi o que aconteceu ontem. Merecia, sim, o Vasco uma vitória em cima do Botafogo ontem. Agora, o Vasco reclama de um pênalti que não foi marcado pelo Daronco. Aliás, ele estava bem perto do lance e em campo ele não deu a penalidade e o VAR... também não chamou, não se manifestou. É esse lance com o Marlon Freitas dentro da área. A gente vai mostrar a imagem daqui a pouco mais próxima. Aliás, foram várias imagens ao longo da transmissão que estavam disponíveis. Numa dava para ter dúvida, mas tem mais 2 imagens que, na minha opinião, gente, eu marcaria essa penalidade. Renata, é algo que a gente sempre vem cobrando aqui, né? A padronização dos árbitros ali. Reuniu, porque eu já frequentei hotéis aí que a equipe toda de arbitragem estava reunido fazendo aquela recaustagem, todo aquele trabalho, se envolvendo na questão das regras. Então, o que a gente cobra é o quê? Padronizar. Se dá um pênalti desse, que dê todos. Então, a gente vê árbitros dando... O Vasco já sofreu com isso. Marcaram o pênalti contra o Vasco dessa mesma maneira e agora, quando é a favor, não marca. Então, quando você padroniza, se todos os árbitros apitarem, né, lances assim, vai acabar essas polêmicas. Porque, na minha opinião, também foi pênalti. Pega na axila dele. E aí, Edu? Não, eu marcaria esse pênalti realmente, Renata, porque, como você falou, tá muito... Bate, ele ergue o braço um pouco, né? Então não tá tão colado no corpo. Então isso acaba também levando vantagem, porque se a bola passa ali, com certeza seria gol. Então eu marcaria, e ele tá do lado, olha só, de frente, realmente. Visão privilegiada. No lance, e de repente, na dúvida tinha o VAR. Então o VAR também deveria ter chamado ele, até mesmo para ele estar olhando no televisor ali. Então eu marcaria esse pênalti pro Vasco. A questão é que o Daronco é um árbitro experiente, rodado, e ele foi muito convicto estando próximo ao lance. E aí, às vezes, eu penso que o VAR também fica inibido com essa atitude. Inibido não, Rei. Você falou tudo, que é o Daronco, ele acha que ele é o dono do mundo, que ele tem que apitar só o que ele quer. Muitas vezes ele tira até a regra ele tira a regra do bolso e joga fora a regra. E faz o que ele quer dentro de campo. Foi isso que ele fez aí, porque é pênalti. Não tem como não falar que não foi pênalti aí. Porque ela pode pegar no braço, mas ele amplia. E ela acaba pegando aqui, na mão. Mais um goleiro, o Botafogo. Então, o problema do Daronco é que você falou. Ele rasga a regra, bate no peito e fala, é comigo. É comigo. E vai e faz essas besteiras aí. Arrebentou o Vasco. O Vasco tem que estar com uma representação para melhorar a arbitragem. Eu vou falar só isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.